Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Marca Pessoal para Negócios. Hoje é o segundo episódio da terceira temporada e eu convidei uma pessoa super especial. Ela virou especial rápido, porque eu acho que foi uma sintonia boa. Ela é incrível, maravilhosa, já virei fã. Vou contar a história aqui de como eu conheci. É a Flávia Brown, ela é artista plástica. Faz obras incríveis, maravilhosas. A gente vai contar aqui um pouquinho de como, eu conheci o trabalho dela, de como começou essa relação. E vou deixar ela se apresentar aqui um pouco também, se apresentar melhor, na verdade, para vocês. Flavinha, obrigada por ter vindo. Obrigada. Tô super feliz por ter aceito, o convite, estar aqui com a gente. Eu quero que você se apresente um pouquinho. Eu que agradeço imensamente de estar aqui, essa apresentação, essa introdução maravilhosa. Como a Bi falou, meu nome é Flávia Brown, eu sou artista plástica, também designer e ativista pela causa animal e o meio ambiente. Maravilhosa, ela tá um pouco tímida, tá, gente? Mas já a gente vai conversar. É porque ela foi tão rápida que eu fiquei esperando ela falar mais, que as pessoas vendem o peixe. Vende o peixe, Flavinha, vamos lá. Vamos lá. Eu sou maravilhosa, eu pinto obras de artes incríveis. A minha arte, ela é muito voltada para a causa animal, também para os arquétipos, trazer essa energia da natureza para dentro da casa das pessoas, já que hoje em dia a gente está tão desconectado da natureza. Pintar os animais é uma forma que eu achei de trazer a natureza para próximo das pessoas, já que a maioria de nós está nessa correria de cidade grande, então é uma maneira que eu encontrei de trazer esse poder e fazer as pessoas terem essa consciência da preservação da natureza, Eu sou vegana também já há 12 anos, então... A gente vai falar disso aqui também, que é um assunto super interessante. Sim, sim. E aí é a maneira que eu encontrei, assim, porque quando eu comecei a criar inicialmente... Eu queria comunicar sobre preservação ambiental, sobre animais em extinção e todas essas coisas, e eu recebi até na escola de arte, assim, os professores dando feedbacks de ai, Flávia, pinta um animal com sangue escorrendo para causar impacto, e eu falava, não, porque eu acredito muito em energia, Então, a energia que a gente quer, a gente atrai. Sim. E aí eu pensava, se eu quero os animais felizes, alegres, livres, coloridos, eu vou pintar eles assim, e assim as pessoas vão olhar e vão falar, gente, a vaca, ela é tão bonita, tão fofa quanto um cachorro, sabe assim, ou a galinha, ela é tão especial quanto um tucano, e parar com essa coisa que a gente chama no veganismo de especicismo, Sim. Então, foi uma maneira que eu encontrei de conectar e as pessoas foram se conectando cada vez mais. Hoje em dia, meus clientes, eles são desde a comunidade vegana, que valoriza bastante o trabalho, até as pessoas que estão, nesse processo de descobrir o empoderamento pessoal, de se conectar com um animal específico, autoconhecimento, ou que querem, de alguma forma, eu acredito que todos nós queremos viver num planeta saudável, num planeta regenerado, Então, Claro, tá sendo muito legal. Ai, muito bom mesmo. E assim, foi super especial conhecer seu trabalho. Eu sempre falo que é impressionante, assim, a gente sabe, As pessoas, elas se conectam com a nossa verdade, não tem jeito. E é muito engraçado porque a gente sabe nitidamente quando a pessoa, ela tá vendendo a verdade dela, Ela coloca a verdade dela em tudo. Então, desde que eu te conheci, eu senti isso, assim, realmente você vive sua arte, você acredita na sua arte, por isso que fica tão incrível, por isso que fica tão especial, Obrigada. Isso é muito incrível mesmo. E eu conheci a Flávia, gente, em um leilão beneficente que eu fui, no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. As pessoas que me acompanham, elas devem ter visto, que eu sempre mostro. E essa mulher linda aqui era uma das artistas que estavam lá, doou a obra, Flavinha, para poder ajudar lá os Cidades Invisíveis. Isso. E aí, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, até com o Léo Cuba, que foi o convidado anterior, e eu estava contando pro Léo que é muito engraçado essa coisa, quando as pessoas falam que uma obra de arte é ela que te escolhe, Total. Porque foi muito isso. Então, gente, o que acontece? Eu cheguei lá na festa, cheguei lá no dia do leilão e tinham várias obras expostas, as obras que seriam leiloadas. E eu não vi a que eu comprei, a que eu dei o lance, eu não tinha visto da Flávia. E aí, olhando todas, eu gostei muito de um específico, porque era uma criança e tinha um olhar muito
muito expressivo mesmo, né? Um olhar muito verdadeiro. E eu sou visual, essa coisa de olho e tal. E eu falei, caramba, acho que eu vou dar um lance nessa obra. Fiquei apaixonada. E aí, na hora do leilão e tal, vai obra, vai obra, vai obra. Aí, de repente, o quadro da Flávia foi pro palco antes da menininha, né? Que eu tinha gostado e eu esqueci completamente, gente. Tipo assim... Meu coração vagabundo, né? Se apaixona e desapaixona. Porque quando eu vi aquela obra, e vocês vão ver já já, porque ela vai ficar pronta, a Flávia vai lá instalá-la em casa, maravilhosa. E foi esse sentimento que eu tive. Engraçado isso, porque assim... todas as obras que estavam sendo expostas eram lindas, eu amei todas, mas quando a sua obra foi colocada no palco, eu não sei explicar, eu não sei se as pessoas sabem explicar, mas tipo assim, mexeu, deu uma arrepiadinha. Eu olhei para aquela pantera, para aquele olho gigante, quando a luz bate, parece que o olho dela tá se movendo, né? E eu falei, caramba, é minha, eu preciso levar essa obra de arte para casa, preciso. Sim. E aí foi, né, lance, quando ninguém cobriu o meu final, eu falei, sabia que tinha que ser minha. E Pois foi é. esse sentimento que eu tive, Foi de que o falou. quadro me escolheu. Foi o que a gente falou até quando a gente foi depois, né, tomar um café da manhã pra se conhecer e tal. Eu falei pra você, é muito incrível, assim, porque eu trabalho de duas maneiras. Eu faço ou obra sobre encomenda, porque você chega, Flávia, quero uma obra tamanho tal, com o tema tal, com as cores X. Tem pessoas que não escolhem as cores e deixam o artista definir e tal. E tem quando eu pinto por mim, assim, hoje eu quero pintar uma girafa, por exemplo. E eu pinto. E aí eu divulgo, né? Está à venda e tal. Às vezes a obra vende no dia seguinte. A pessoa vem, meu Deus. E é independente se tá bonita ou não, né? Porque é sempre a mesma identidade visual. Mas é aquela coisa, o belo, eu sempre falo, o belo é relativo. Exato. Né? O belo é muito relativo, o que pode ser uma obra de arte maravilhosa para mim, você pode olhar e pode, tá, legal, né? Exato. Então, eu acho que não é tanta questão de beleza, é esse contexto, não é? Sim, e é o sentimento, né? E aí, às vezes, eu, por exemplo, pintei a girafa, já aconteceu. Aí, depois de um ano, que tá lá no acervo, vem alguém e fala assim, meu Deus, você tem uma girafa? Eu falo, tenho. Aí fala, nossa, minha mãe é viciada em girafa, começa a mandar foto, assim, de várias esculturas e coisas de girafa, estampa de girafa que a mãe gosta. É aniversário da minha mãe, eu vou dar pra ela. Aí manda, aí o cliente recebe, a mãe recebe chorando. Ai, meu Deus, emocionada, que conectou. É muito legal isso, E né? parece que é assim, porque o artista, eu acho que em tudo, na música, no teatro, o escritor, a arte, você é um canudo, né? Porque você entra em teta, você entra assim numa frequência da concentração. Quando você tá pintando, criando total, mesmo, né? Você tá escrevendo um livro, então você sabe, né? Tem a hora que você tá ali conectada, Exato. é o momento que você desliga do mundo. E você vira um canal, né? Eu você brinco acessa. que eu ouço vozes. Tem hora que eu escrevo alguma frase e falo, cara, essa frase não é minha. Aí eu brinco, meu Deus, tem fantasmas. Essa frase alguém soprou no meu ouvido. Pois é mais ou menos isso, né? Eu já tive pintura mediúnica que aconteceu comigo, assim. Não sei exatamente se foi pintura mediúnica, mas era uma obra, que é uma série minha que eu chamo There's No Planet B, que é sobre o planeta Terra. E é só o planeta Terra, só que é abstrato, né? E eu queria escolher azul e a minha mão fazia verde. Eu queria escolher não sei o que e minha mão fazia assim. Eu falava, gente, tem alguém mexendo na minha mão. Eu queria fazer um traço reto, fazia assim. Aí eu falei, gente, e eu sentia a energia de um espírito meio caótico. Assim, eu falei, gente, é o Van Gogh que tá aqui. Eu falei, que é que tá aqui comigo? Que se apresente. Mas sempre respeitando, assim, porque eu não sou mediúnica, né? Mas eu acho que quando você entra nesse plano das ideias, interessante isso. Você conecta realmente com energias, né? Então, acho que o canudo vem muito disso. Você pinta uma obra que já está sendo preparada no campo energético para alguém, né? E aí, quando a pessoa bate o olho e fala, cara, é isso, conecta, porque é um trabalho único, né? Uma coisa que só você vai ter. Então, foi feito para você mesmo, assim. É muito legal. E aí, isso que você falou é interessante. E eu acho que as pessoas têm essa mesma dúvida que eu tenho.
Porque quando a gente pensa, né, em uma artista e tal, é muito mais isso que você está falando. É essa conexão de você sentar, de vir a inspiração, de você perceber essas energias e tudo e pintar. Quando é por encomenda, como que é o processo criativo quando alguém chega para você e fala, Flávia, a minha sala é assim, eu quero um quadro desse tamanho, com essa cor e tal, como que você faz para você entrar ali na vida da pessoa? É muito doido. Eu sempre tive essa curiosidade, porque uma coisa é você fazer a sua inspiração, Sim, né? sim. Conta pra gente. Então, isso depende muito de quem tá encomendando. Tem pessoas que encomendam e falam assim, só faz. E tem pessoas que realmente querem participar de todo o processo e entender e tal. Quando a pessoa ela tá aberta assim, é a melhor. Porque aí eu falo, me manda a sua playlist favorita. Você faz tipo uma anamnese primeiro pra entender, né? Eu falo, me manda a sua playlist porque eu vou pintar com a sua playlist. Porque eu quero entender a sua energia. E aí eu converso com a pessoa. Eu entendo a história de vida da pessoa. Mesmo que ela queira, sei lá, um lobo. Eu quero entender o porquê. Eu quero conversar. E aí vai abrindo, assim, os canais. Eu acabo desenvolvendo muitas vezes uma relação de amizade, assim, com os clientes. Tem pessoas que não. Tem pessoas que já querem por uma questão mais estética, com a arquiteta. Eu quero um lobo assinado por você, porque eu gosto do seu estilo, e é isso. Faz nas cores que você quiser. E tem pessoas que não, tem pessoas que querem acompanhar. Então, eu vou sentindo o que a pessoa quer. Mas o meu favorito é quando a pessoa quer se tornar minha amiga mesmo. Porque aí eu escuto a playlist, é muito legal. Você entra na alma da pessoa, né? E quando você faz nesse, né, com esse perfil que você tá falando, que a pessoa, ela quer participar ali do seu processo criativo e tal, como é? Você vai criando, fazendo e mostrando pra ela? Total, vou no né? passo Não é a tipo, passo. você faz a obra, entrega e fala, gostou? Não, né? Não. Você vai mostrando e ela vai... Deve ser legal, né? Porque é como se fosse uma coautoria, assim. Sim. Né? E até você fazer exatamente o que a pessoa quer. E por questões também de redes sociais, assim, né? Falando em termos de marketing, né? De negócios. Eu gosto de dividir o processo com as pessoas, porque aí a pessoa reposta, aí outra pessoa viu que eu tô fazendo sobre encomenda, já vem me procurar também. Então, é todo, além de você estar com o seu cliente, dividindo todo o processo, ele tá é uma maneira divulgando também, né? Pro Exatamente. público dele, pro ecossistema dele ali, o trabalho que você tá fazendo. Exatamente. E aí fica orgânico, assim, né? É o que vai acontecendo muito na arte, assim, eu sinto que é de boca a boca mesmo, que vai fluindo. Muito legal. Trabalho. E a Flávia tem uma curiosidade que ela me contou lá no Rio, quando a gente se conheceu, que eu achei muito legal, e vai muito do último episódio que vocês vão ouvir, que eu gravei agora com o Léo. A gente estava falando, Flavinha, exatamente disso, assim. Acaba que hoje, né, quando você chega em determinado posicionamento da sua carreira, que você tem uma visibilidade e tal, começa a aparecer muita gente, começa a aparecer muitas oportunidades de negócio, muita coisa. Então, chega em um momento que você tem que ter você tem que ter muito autoconhecimento, você tem que ter muita maturidade, você tem que saber falar não, para você entender o que faz sentido ou não ali, né, de tudo que chega. Chega um momento que você meio que se blinda mesmo, não dá para se absorver tudo que chega. Exato. E o ponto principal que a gente estava comentando é a diferença, assim, quando você vai fazer algo que faz sentido para você, né? Tipo assim, alguma coisa que você tem o dom, que você gosta, a chance disso fluir, a chance do negócio engrenar, de ser um sucesso é muito maior. Exato. Né? Porque tem essa conexão com quem você é. E aí, você me mostrou, na verdade, lá no Rio, né, que criancinha, quantos anos você tinha? 7, 8. Você escreveu uma cartinha, vou deixar ela contar essa história, gente, que é muito boa. E sua mãe achou na sua formatura, né? Conta para as pessoas como começou esse movimento, assim, artístico na sua vida. Foi assim, a história clássica de todo artista, né? Ou de quase todo ser humano que eu já conheci nessa vida eu sempre desenhei quando eu era criança. Mas eu realmente não fazia outra coisa da minha vida, assim, eu ganhava boneca, eu não queria saber de boneca, eu queria saber de estojo da Faber-Castell com 48 cores, era o que eu pedia sempre de Natal e tal. E eu gostava muito, porque eu era uma criança que eu cresci sozinha, assim, né? Meus irmãos são mais velhos, 10, 13 anos mais velhos do que eu. Então, eu brincava muito sozinha. O jeito que eu achava de brincar era me aventurar no papel, assim, né? Tipo aquela música do Toquinho, da folha no sol amarelo.
E aí, eu desenhava muito. Quando eu tava na escola, pra me formar, eu falei pros meus pais, assim, minha família, ninguém é artista. E eu falei pros meus pais, eu quero ser artista. E eu nem sabia que tinha faculdade de arte. Aí minha família, você é doida, vai fazer medicina, vai fazer direito, É mas você é engraçado artista, isso, né? tal. Aquele padrão de sucesso, né? Porque meus pais vieram de um background mais simples, né? E tiveram que batalhar na vida para ter uma condição financeira melhor. Então, eles se preocupavam muito de, tipo, se organize, né? Assim, pra ter uma vida financeira e tal. E aí eu falei, cara, que é a história de muitos artistas que eu conheço hoje em dia, assim, fotógrafos, arquitetos e tal. Eu falei, o que eu posso fazer que é ligado à arte? Aí eu falei, publicidade? E fui estudar publicidade, trabalhei 3 anos em agência de publicidade. E eu percebia, eu era atendimento na agência, eu percebia que eu, na criação, toda hora queria dar pitaco. E aí, um dia, um moço do atendimento da criação virou pra mim e falou assim, Flávia, posso te dar um conselho? Mas de amigo mesmo, não foi grosso. Ele deu um conselho, ele falou, vai fazer desenho gráfico. Para de dar pitaco no trabalho dos outros. Vai fazer desenho gráfico. Eu falei, o que é desenho gráfico? Ele falou, é pra você aprender a fazer o que eu faço, porque você tem tantas ideias e toda hora tá... Falei, tá bom. E aí, na mesma época, eu queria sair da casa dos meus pais, queria aprimorar meu inglês, vendi meu carro, meu pai me ajudou ali, eu achei um curso que era um curso técnico de inglês com... tipo um curso técnico de desenho gráfico na Califórnia, que era meu sonho morar lá, e fui pra lá, com as minhas economias e tal. Trabalhei ilegalmente lá, né, te contei, como babysitter, como garçonete e tal, pra poder me manter, e comecei a fazer desenho gráfico. Aí eu passei no TOEFL, que é um exame que é tipo um vestibular lá nos Estados Unidos, e falei, cara, eu vou fazer faculdade aqui. Só que eu não achava, assim, né, faculdade que se adaptava comigo, assim, nos termos financeiros. Naquela época o dólar tava 2, 3, bons tempos. Ai, né? bons tempos, meu Deus, bons tempos. E a gente reclamava. Pois é, era 2012, 2013, acho que era. E aí eu peguei, entrei no Santa Monica College, que era como se fosse uma universidade pública, assim, porém pagava, né, aluno internacional. E aí eu tinha que fazer as electives, né, que eram as aulas básicas para você depois poder fazer as aulas do teu curso mesmo. E aí eu tentava me inscrever em geometria, em antropologia, essas aulas que eram obrigatórias, e eu não conseguia. Aí eu falava pra diretora, eu tô tentando me inscrever, o negócio abre meia-noite, 11h59, tô lá e não consigo. Aí ela falou, putz, para americano e canadense, eles estão na lista de prioridade, então vai demorar um pouquinho mais. Eu falei, gente, eu vou me formar com 40 anos. Demorar 10 anos para sair da faculdade, né? Pois é, eu falei, não vai dar. Aí eu falei, só de curiosidade vou olhar quanto que custa uma universidade privada. E aí, naquela época, eu comecei a procurar, já era $100 mil, assim, o ano. Aí eu falei, pai, me ajuda. Aí meu pai, você é louca! Você acha que a gente tem uma árvore de dinheiro? Volta pro Brasil, vai fazer medicina, vai trabalhar. Você acha que você é herdeira? Você é só louca? E aí eu falei, tá bom. Já tava meio que, então vou voltar pro Brasil, vou ficar mais um tempo aqui só pra curtir. E aí eu achei um anúncio, que era uma universidade em Miami, que chama Miami Art Institute, que foi onde eu me formei. E tava escrito assim, crie um pôster e ganhe uma bolsa. Falei, nem sabia mexer no Photoshop, nada, entrei. Aí eu peguei, fiz, participei, eles me chamaram para uma entrevista. Eu falei, não acredito. Gostaram. Fui lá fazer a entrevista, ela falou assim, mas você leu as regras? Gente, isso é muito maravilhoso, né? Aí ela falou, você leu as regras, porque é só válido para americano e canadense. Aí eu falei, putz, não vai dar então. Voltei para Califórnia, falei, já tinha mudado o meu visto de estudante para turista, não deu 1 semana e meia, ela me ligou. Flávia, a gente vai abrir uma bolsa internacional de estudante para você, já chama suas amigas, posta no Instagram, já tinha, né, nessa época, Instagram e tal, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, fechou, então eu vou. Liguei pro meu pai e falei... Isso é muito legal, eles gostaram mesmo, né? Porque eles abriram uma exceção, criaram uma bolsa internacional. Eles estavam buscando estudantes internacionais também na época. Tem essa também, tinha muito brasileiro que estava indo pra lá também, muito latino, né? Miami é muito, né? Sim, é Miami, mas é legal, porque, tipo assim, né, eles pegaram, gostaram... E foi a oportunidade que se agarrou ali. Total. E era muito sério, assim, estudar lá, porque não podia faltar nem um dia, senão eles cortavam o visto. Isso me trouxe muita disciplina, porque antes eu era artista, tipo, de mente, assim, totalmente indisciplinada.
Hoje em dia eu já tenho muito mais disciplina por tudo que eu passei naquela época, porque eu não podia perder uma aula, eu te contei, né? Eu não podia ter uma nota abaixo de A-, que é tipo 9,5, 9, assim. Eu tinha que ser em matemática, coisas que eram super difíceis pra mim, assim. E senão você perdia a bolsa. E eu não queria perder a bolsa de jeito nenhum, Claro, claro. E aí, uma vez, eu entrei com a bolsa para desenho gráfico. Aí, já tava lá 1 mês, 2, comecei a fazer uma aula de desenho, que era para aprender a desenhar uma esfera, uma garrafa de vinho, com carvão. Que todo mundo tinha que fazer essa aula, estilista, arquiteto, fotógrafo, para ter uma noção básica de perspectiva, de desenho, de luz e sombra. Tudo isso, né? E aí, deu um intervalo. E o John, esse meu professor Ripongo, que era uma figura, ele chegou pra mim, todo mundo saiu da sala e eu continuei com o carvão ali, lá, toda suja. Desenhando. Aí ele falou, menina, qual que é o seu curso? Aí eu falei, eu faço desenho gráfico. Aí ele falou, não, você é artista. Aí eu falei, não sou artista. Ele falou, você é artista. Você não vai aguentar ficar em desenho gráfico, porque vai chegar no final do curso, é só código. Você gosta de se sujar, olha sua mão, olha você, nananã. Eu falei, cara, mas será? Eu falei, mas tem curso pra ser artista? Aí ele falou, tem. Aí ele falou, eu vou te dar uma aula de estúdio, de graça. Eu vou falar com a diretora. Foi comigo falar com a diretora, pedir pra eu poder fazer essa aula. E aí eu fui fazer a aula, me apaixonei. Consegui mudar meu curso de desenho gráfico para artes visuais, com bolsa. E já tava pra me formar. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar pra minha família? E você fez o curso todo sem contar pra sua família, né? Que você tinha mudado. Sem contar. Porque, assim, o curso de artes visuais, ele era um pouco parecido com desenho gráfico, os projetos. Tinha arte digital também. Sim. Além de cerâmica, pintura, todas essas coisas. Mas o entendimento da sua família talvez não fosse, né? Não, tipo minha assim... família achava que artista ia passar fome, né? Aham. E aí, mas é uma profissão desafiadora, mas como muitas, né? Claro, também. Claro. E aí eu falei, ai meu Deus, vou ter que contar, porque meu pai fala inglês, se ele vier pra minha formatura, ele vai ver que, tipo, eu tô me formando em artes visuais. E aí eu falei, mãe, pai, tô me formando em artes e tal. Aí eles, não acredito. Meu Deus, o que você vai fazer da vida? Eu falei, muitas coisas. Eu posso trabalhar em museu, posso trabalhar em galeria, eu posso ser professora. Comecei a abrir a mente deles de que arte, né, vai além Tem várias ramificações, né? Sim. Você pode trabalhar em várias coisas. Nossa, e hoje em dia é uma profissão que tá cada vez mais valorizada, assim, até no termos de NFT, né? Todas essas coisas vão crescendo muito, assim, tudo que é artesanal tá gerando, né, cada vez mais investimento, algo único. Então, enfim... E aí, a minha mãe, meu Deus, não acredito, ficou revoltada. No dia da minha formatura, ela me chega com um caderno que eu tinha quando eu era criança. E na última folha tá escrito de que eram meus primeiros trabalhos, que eu tava guardando o caderno quando eu crescesse. E um dia, uma artista, beijos da artista, que um dia venderá seus quadros. Gente, isso é muito legal. Aí minha mãe falou, meu Deus, você já sabia tipo, que você queria fazer essa... desmontou, né, todo mundo. Você já sabia que você queria fazer isso. Foi total, assim, e é impressionante, assim, porque tudo na minha vida vai me guiando pra isso, assim, eu trabalho com como eu falei, eu sou designer, eu faço freelance e tal, mas tudo na minha vida vai me guiando pra arte, assim, é meio que natural, assim, eu não consigo fugir disso. Muito e hoje eles morrem de orgulho de você. Sim, hoje sim, né? Hoje que os amigos compram as obras, tudo. Aí morre de orgulho, sim, né? Sim, sim. E aqui, conta um pouquinho, porque isso que você falou é muito verdade. Às vezes, quando a gente fala artista, as pessoas têm essa impressão, assim, né? Tipo, que é uma coisa meio oba-oba, bicho grilo e não sei o quê e tal. E não é, a gente sabe que não é. E, de fato, é uma profissão muito desafiadora. No Brasil, principalmente, Exato. Né? Como que é? Conta um pouquinho pra gente de como é a Flávia empreendedora. Olha, ela tá aprendendo literalmente, assim, todo dia. Essa questão que a gente falou de aprender a falar não, né? Sim. É uma coisa que eu venho aprendendo ao longo do tempo, assim, da minha carreira, porque no Brasil, por exemplo, faz isso que eu vou te divulgar. Não sei o que, em troca de divulgação. No início da minha carreira, eu fazia muito. Tudo, eu acho assim, tudo são momentos, né? Tudo são momentos, tudo depende do posicionamento daquele momento que você tá. Total.
E aí eu falava, eu preciso construir portfólio e tal, então eu fazia. Agora já chegou num ponto, graças a Deus, que eu já falo não. Uhum. E hoje em dia eu só falo sim para um trabalho, assim, de doar para uma obra beneficente. Eu trabalho muito com ONGs, então, assim, a minha missão com a arte como ferramenta de transformação. Se é para eu doar, eu não tenho condição financeira, às vezes, de doar 30, 40, 50, 100, não sei quanto, um valor grande, eu faço uma rifa, eu faço um leilão para poder, através do meu talento, colaborar. Claro. Mas na parte de negócios, aí eu já não faço mais, essa marca vai te dar visibilidade, não. Uhum. E eu já estudo muito, né, também o que a gente estava falando, essa marca conversa com os meus valores. Sim. Porque como eu luto muito pelos animais, luto muito pelo meio ambiente, eu sempre tenho esse cuidado. Será que é greenwashing? Porque você vai construindo uma imagem, né? Hoje em dia, as pessoas que conhecem meu trabalho sabem que meu trabalho é sério. E, às vezes, vem marcas querendo se aproximar com o intuito, né, de um greenwashing. Não. Então, eu estudo muito bem as marca, parcerias, né, que eu faço, ONGs, tudo. Eu vejo muito bem com quem que eu vou me associar, para não ter nenhum problema no futuro. Claro, porque assim, parcerias, elas são importantes, elas são bacanas, mas as pessoas, elas têm que ter mesmo esse cuidado, porque da mesma forma que uma troca de autoridade pode ser extremamente positiva, ela pode ser extremamente negativa também. Uhum. E as pessoas, elas compram a nossa verdade. Então, você tem um trabalho super sério, você divulga tudo isso, você mostra muito essa questão da sua essência. Então, se de repente você faz uma parceria, se você tem ali alguém com você que fala completamente o contrário disso, você confunde o seu público. Sim. Né? Tipo assim, não, peraí, o que a Flávia tá fazendo com essa marca? Como assim? Né? Além de confundir o público, são pontos negativos, porque você vai perdendo credibilidade. Então, e no início, assim, né, da minha carreira, principalmente quando eu voltei pro Brasil, eu não tinha networking, né, assim, o meu conhecimento era as pessoas que estudaram comigo na faculdade e na escola, porque eu perdi aquele timing de trabalho, né. Sim, porque você estava fora, né? Eu fiquei 7 anos fora. Então, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou criar um network? E aí eu tinha muitas pessoas próximas a mim. Isso é ótimo, as pessoas amam aprender isso. Conta pra gente. Eu ia te perguntar exatamente isso, quando você voltou pro Brasil, como que foi essa construção do seu posicionamento? Foi natural, mas foi muito porque eu segui isso que você acabou de falar, Bi, de confiar no que eu queria pra mim, no que eu queria pra minha vida. Eu não queria acelerar o processo, eu queria fazer direitinho, eu queria plantar de uma maneira que desse frutos que eu gostasse, assim. E aí as pessoas que estavam próximas a mim, às vezes queriam ajudar e atrapalhavam um pouco. A gente tem que saber dosar o quanto a gente pode deixar uma pessoa se intrometer na nossa carreira ou não. Claro. Até porque as pessoas de fora, às vezes, têm uma perspectiva diferente. Total. E é igual você falou, pode ser que queira ajudar, né, com todas as melhores intenções, mas é uma perspectiva diferente, às vezes acaba atrapalhando. Exato. Né? Aí eu tinha amigas minhas assim, vamos fazer parceria com essa marca e tal. Aí eu falava, mas essa marca não conversa comigo. Eu tô falando sobre veganismo e a marca tá vendendo couro de crocodilo, não vou fazer. Mas é uma marca tal, precisa, tal. Eu falava, não. Aí falavam pra mim, então você nunca vai ter sucesso, porque você é inflexível. Você é radical. E já brigavam comigo. Eu falava, tá bom. Então, então tá bom. Aí agora as coisas começaram a virar. Até porque, né, as pessoas, as empresas, tudo, as maiores, tá todo mundo começando a olhar mais pra isso. Pra essa questão, ESG, né? Todas essas coisas. Então, o jogo virou. Aí, hoje em dia, as empresas, né, que são sustentáveis, que têm um trabalho sério, me procuram como referência, né? E aí as minhas amigas falam, nossa, olha que legal, você tá trabalhando com a ONU, olha que legal, você tá não sei aonde, em Inhotim, não sei aonde. Aí eu falo, pois é, tá vendo? Então, é você saber o que combina, né, com o que você busca e saber o que ouvir, né? Porque as pessoas adoram dar pitaco, assim, na tua carreira, claro, assim, no claro. início. Ó, e isso que você está falando é tão verdade, tão importante. Eu sempre falo, assim, com as pessoas que me procuram, se posicionar no mercado não é difícil, Flávia. Não é difícil mesmo. O que é difícil é você construir uma carreira sólida. Porque, vamos lá, você quer visibilidade, você quer se posicionar para um nicho e tal, existem
milhares, né, centenas, milhares de estratégias, principalmente quando você tem dinheiro para investir. Então, é muito fácil colocar uma pessoa na mídia. Sim. De verdade, é muito fácil você colocar uma pessoa na mídia, é muito fácil você pagar alguém que já tem uma carreira para fazer uma troca de autoridade, não é Sim. difícil. Só que eu sempre falo com os meus clientes, na mesma velocidade que você sobe, você cai. Por quê? Porque não é construído. De repente, do nada, pum, apareceu a pessoa mais maravilhosa do mundo na mídia. Tá, mas de onde que essa pessoa veio? Exato. O que é? Me fala do trabalho dela, qual que foi a construção? Então, existem algumas estratégias que você sobe, mas elas são arriscadas, porque é o que eu sempre falo, é a fama, é o posicionamento de muleta. Eu uso essa palavra, você precisa sempre ter uma muleta, ou você precisa colocar muita grana, ou você precisa pagar alguém que tenha fama para ancorar a sua fama, então é um posicionamento de muleta. Exato. Quando a gente tira a muleta, quem que é você no mercado? Pois né? é. Você cai. Então, eu acredito muito nisso também, né? Eu acredito muito nessa construção, é o que eu sempre falo, assim. Tem que ter paciência, né? Não Exato. é um negócio que é da noite pro dia, é uma empresa, né? É uma empresa, exatamente. Hoje as pessoas, elas são muito ansiosas para as coisas acontecerem. E eu sempre falo, não funciona. Eu faço um paralelo, inclusive, com a minha carreira, né? Eu faço um paralelo com a minha história, assim. Eu tô há 11 anos no mercado e tem muitas... Eu já ouvi de algumas pessoas, tipo assim, cara, mas você podia estar muito maior, você podia ter uma empresa muito maior já, não sei o quê, ppp. E eu falo, não podia. Deixa eu te explicar, não podia mesmo. Não podia porque não era o que eu queria, não era o que eu dava conta, não era o que eu sustentava. Então, assim, é muito sólido. Eu construí a minha carreira, de fato, baseada na minha reputação. Exato. Né? E no seu conhecimento, né? Para quando você for falar algo, você falar algo com propriedade. Exatamente. Mesmo. E assim, a minha carreira foi construída com os nomes de sucesso que eu projeto no mercado. Então, isso não tem jeito. O sucesso, né? Um resultado dos clientes fala por si só. Então, você de fato vai construindo, né, um posicionamento, uma carreira muito sólida. Exato. Só que hoje as pessoas não querem. Que é tudo hoje rápido, as pessoas a gente querem, não tem paciência. Abrir uma startup aqui, em 6 meses eu quero que ela seja um unicórnio. E quero vender e ficar bilionário antes dos 40. Eu recebo muita mensagem, assim, de artistas ou de pessoas que na pandemia, por exemplo, começaram a viver de arte, né? Largaram seus empregos e começaram a viver de macramê, ou de pintura, ou de desenho gráfico. E muitas pessoas, eu dou workshop, né? E aí muitas pessoas querem saber, assim, qual que é a fórmula para conseguir fazer o que você tá fazendo hoje, para conseguir... Tarará. E eu não sei explicar. Constância. Disciplina. Também, mas não tem uma fórmula. Não tem. E você precisa, então, lutar para conseguir uma bolsa nos Estados Unidos para se formar em arte. Não, porque tem muito artista de rua que aprendeu sozinho, autodidata, e é super, sabe, bem sucedido. Não precisa, eu acho que o segredo, na verdade, é você seguir a sua intuição e o seu caminho, assim, você pode se inspirar, né, em arte, em museus, e, né, estudar a biografia de um artista, tal, mas você nunca vai seguir um caminho de alguém, porque aí você só vai chegar com sorte onde a pessoa chegou, se der sorte, se não vai ter jeito. Não vai ter, você vai ficar frustrado sempre, né? Tem uma coisa que é assim, aprender, né, eu sempre falo assim, você olhar para quem já tá onde você tá e aprender talvez com o que ela tem para te ensinar, com os erros que ela já cometeu, é muito bom, mas é isso, é inspirar. Né? Não quer dizer que você vai conseguir construir a mesma estratégia da pessoa. Exato. Porque eu ouço muito isso, mas fulano tá bombando e tal, não sei o que. Eu falo, tá, cara, mas tipo, você tá vendo isso agora. Você tá vendo o sucesso dele agora. Exato. Você não faz ideia da construção. Exato. Né? Você não faz ideia do tempo que passou. O que você pode pegar dessa pessoa? Você pode pegar tudo que ele puder te ensinar. Tipo, nesse buraco eu já caí, então vai por aqui que eu acho que vai ser melhor, é maravilhoso. A gente vai aprendendo com a experiência e com os erros das pessoas. Exato. Mas é outra história, é outro caminho. E é impossível a gente não percorrer esse caminho, porque nada é fácil, não tem nada fácil. Tipo, eu acho que todos os convidados que eu chamo aqui, todos os meus clientes, todas as pessoas do meu network, acaba que se a gente senta, as histórias são muito parecidas.
Porque Flávia, todo mundo que faz sucesso que eu conheço é isso. É resiliência, é muita disciplina, muito foco, muita constância. Independente da profissão, seja artista ou advogado. Exatamente. Exato. Então, assim, as coisas são difíceis. Até porque eu sempre brinco, se fosse fácil, todo mundo chegaria no topo, todo mundo faria. E são poucas pessoas que fazem exatamente porque as pessoas querem o sucesso, mas não querem pagar o preço. Exato. E o preço do sucesso é caro, né? Dá até as duas, né? A gente dá até um suspiro. Vai tomar uma água. Né? Eu ia até te falar assim, né? Que eu falei que da arte, né? Por outros caminhos que eu seguia. Quantas vezes na minha vida eu já não falei, não vou viver de arte, chega. Eu vou pegar tudo do meu ateliê e vou doar. Não quero, vou virar uma pessoa... Chega, para com isso, não dá. Vai ser meu hobby, entendeu? Eu vou trabalhar no escritório das 9 às 5, na frente do computador, trabalhando para alguém. E a arte chega, pra que eu vou ficar lutando, né? Ainda mais a gente, mulher, passa por situações de abuso, de milhões de coisas que a gente fala assim, chega. Chega, não quero mais. Por que eu tô fazendo isso comigo, né? Exato. E aí, toda vez, é impressionante. Parece que é Deus, porque eu converso com Deus, né? Aí eu também. Eu falo, chega! Eu não quero mais esse negócio, tira essa ideia da minha cabeça, eu vou não sei o quê. Não dá, juro, às vezes parece que é de sacanagem. Não dá 5 minutos. Oi, tudo bem? Queria fazer uma encomenda com você, só que eu falo, sério. Ele não deixa eu desistir, sabe assim? Não é possível. O que a gente conversou há 5 minutos atrás? O que você estava fazendo que não me ouviu? Exato. Eu falo, gente. Aí eu já percebi, assim, né? Eu vou pedindo os guias, né? As vozes, tudo. Eu vou... Quando é coisa bem específica, assim. Porque agora eu já entendi que não tem outro. Não tem jeito. É o que você tem que fazer, né? E é o que me faz feliz. É o que realmente acende, assim, um calorzinho. E seu olho brilha quando você fala do seu trabalho. Isso é legal. Seu olho brilha, sabe? É o que eu falei, dá pra ver que é essa verdade. Sim. Aqui, uma curiosidade que as pessoas têm. E as pessoas... Eu fiz moda, né? Eu sou formada, eu sou estilista de formação. Depois eu fiz as minhas especializações. Só que eu trabalhei muito tempo como estilista para várias marcas e tal, até minha empresa... Né, eu consegui focar só nela. E todo mundo sempre me perguntava da questão do bloqueio criativo. Então eu falava assim, tá, mas quando você tem que desenvolver alguma coisa, você tem que desenhar um croquis e tal, como é que é essa questão do bloqueio criativo? E assim, eu acho que é um pouco diferente, porque assim, o trabalho que eu fazia de estilista já tinha ali um padrão, um estudo de coleção e tal, não sei o quê, mas às vezes dava também. Como que é você, assim, você tem isso? Você tem às vezes de sentar, começar e falar, não sai, não é isso agora. Tenho direto. Como que é? Conta pra gente. Como que você faz pra voltar, assim, pro seu eixo? Tem várias maneiras, assim, né? Depende do que... Primeiro eu tento analisar o porquê que eu tô sentindo esse bloqueio. É porque eu tô com muita coisa pra fazer e eu tô ansiosa, e aí o meu cérebro dá um burnout, assim, e fala, chega. Chega, você não vai pintar, você precisa descansar. Isso. Ou é porque, sei lá... O quadro que eu tô fazendo não tá saindo do jeito que eu quero? Será que eu preciso sentar e estudar melhor a técnica? Será que eu preciso escutar uma playlist nova? Será que eu preciso ir pra natureza um pouco? Então, eu primeiro me analiso, tento entender, eu penso, o que aconteceu no meu dia? É o autoconhecimento, né, que a gente tava falando. E aí, eu vou descobrindo novas maneiras. Às vezes, até assistir um filme... Sabe, assim, já inspira. Sim. Às vezes não, às vezes eu preciso realmente ficar 2 dias, desligar, ir pra natureza ou ficar ali no meu quarto. E uma coisa que me ajuda muito no bloqueio criativo é que eu sou uma pessoa que eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um quadro pra pintar de uma águia, não tá saindo legal, eu vou sentar no outro projeto. E aí, quando eu estiver trabalhando nesse outro projeto, eu já vou me sentir inspirada pro outro. Tem aquela frase... do Picasso que ele fala, a inspiração vem, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Se você ficar sentada na cama... Se você entrar na vibe de tipo assim, não consigo fazer nada, já era, não né? Não vem, não vai vir, né? Que nem você querer resultado na academia e não ir treinar. Exato. Né? E aí eu sinto que é que nem ir treinar, né? Ah, hoje eu não tô com vontade. Põe uma roupa de ginástica. E vai. Que a hora que você chegar lá vai rolar. E eu penso muito assim, porque quando você trabalha com a arte, você tem que entender que é a sua profissão. É como se você estivesse indo para um escritório. Você não pode pegar e falar assim, hoje eu não estou a fim de trabalhar. Hoje eu vou ficar em casa. Hoje não dá. Tá bom, pela saúde mental, se você é
às vezes tudo bem, né? Mas você não pode fazer isso um hábito. Uhum. Então eu penso, cara, mas eu sou minha chefe. Se eu não aparecer pra trabalhar, eu vou ficar brava comigo. Exato, né? Mas é isso. Então eu me forço a ter uma rotina, a ter um trabalho mesmo. Eu sei que a gente tá falando de ser mais noturna, eu sei que meu horário mais criativo é de noite. Então eu vou de noite, eu escuto uma playlist diferente, música me ajuda muito. E é isso, leio um livro, mas eu busco sempre ter constância, porque senão você entra num limbo que a hora que você vê você tá um mês no bloqueio criativo. Exato. E assim, eu entrei nesse assunto com você porque as pessoas falam, quando as pessoas falam de bloqueio criativo, elas vão muito, relacionam muito a isso, a artista. Né? Uhum. Eu vou pintar, dar um bloqueio, Romantismo, eu vou criar um croquis e tal. E eu entrei para você, né, dar alguns insights de como que você sai, porque na verdade isso acontece com a gente o tempo todo. Você senta, às vezes, para analisar um projeto de um cliente, você senta, às vezes, para traçar uma estratégia para sua própria empresa, muitas vezes, e você está com tanta coisa na cabeça que você olha aquilo e fala, não sei. Isso é um bloqueio criativo também, né? Então, isso que você falou realmente é muito legal. Desliga, vê uma TV, lê um livro, relaxa e principalmente o insight melhor que você deu. Detectar por que você travou. Detectar por quê. E fazer um exercício físico ajuda muito, né? Libera hormônios, endorfina, a cabeça esvazia um pouco. Eu sinto que eu tenho muito bloqueio criativo quando eu começo, por exemplo, como eu sou ativista, eu recebo muita mensagem, muito pedido de ajuda, muita notícia. Aí eu falo, cara, eu preciso desligar um pouco, porque senão eu começo a sentir o mundo nas minhas costas e eu fico assim, ai meu Deus, sabe? E vai te dando, não sei, vai te dando aquela ansiedade de querer fazer e talvez não conseguir, né? Você não vai resolver o mundo. Exato, você só vai... Eu tenho um amigo meu, Oberon, que ele fala uma frase na meditação, que ele fala assim, eu me regenero para poder regenerar o planeta. É aquela coisa, se você não tá bem com você não vai conseguir fazer bem pro outro. Exato. Então, em nada, né, Flávia? Em nada. Então, é isso que eu tento fazer quando eu tenho bloqueio criativo, assim, identificar o que tá me causando ansiedade, e aí, a partir disso, eu buscar saídas, mas sempre me forçando a trabalhar. Eu não deixo a peteca cair, não. Não dá para parar, né? Não dá. É isso, parou de pedalar, a bicicleta cai. E aqui, quando você para assim e pensa na sua carreira, né? A médio, longo prazo, como que você imagina? Você tem essas estratégias já traçadas ou esses planos assim? Como que você imagina, né, o crescimento da sua arte, a exposição? Conta pra gente um pouquinho dos planos. Então, assim, tem, né, também aquela frase clichê, mas que é verdade, que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas eu gosto de deixar a vida me surpreender também. Então, é aquilo que eu falei, assim, eu vou muito de acordo com os meus valores, o que meu coração tá falando e energias. Eu tenho o objetivo de fazer arte como transformação e trazer o máximo possível de conscientização através de uma maneira colorida, alegre, amorosa para as pessoas, né? Por exemplo, quando eu falo de veganismo, que é uma mensagem que eu quero muito trazer, as pessoas já criam, ai meu Deus, vegano é chato, ai meu Deus, radical, ai não sei o quê. Você 12 anos? Como que começou? Conta pra gente. Nossa, eu acho que eu tinha 6 anos, 7 anos também, quando eu comecei com o veganismo. Minha família, ninguém é vegano também. E a gente ia muito em churrascaria, todo domingo, né, com meu avô, meu pai, meu irmão, comia muito carne. E aí a gente ia, e a coisa que eu mais gostava de comer era coração de galinha. Eu amava. E eu lembro que a gente ia na churrascaria, era lagarto, era cupim. Aí eu perguntava pro meu pai, eu falava, mas é lagarto, é cupim? Aí meu pai, não, filho, isso aqui é a vaca. E por alguma razão, na nossa cabeça, que a gente cresce achando que tudo bem, eu pensava, a vaca, então tudo bem. Tudo bem. Vaca pode, né? Vaca pode ser comida. Aí quando o moço veio e trouxe aquela espada cheia do coração das galinhas, eu olhei, eu falei, moço, o que é isso? Ele, coração de galinha. Falei, não, que parte que é ele? Coração da galinha. Aí foi a primeira vez que eu entendi. Que você comia o coração da galinha. Aí eu comecei a contar, eu falei, não, pera, 1, 2, aí eu falei, meu, é muita galinha morta, eu tô comendo o coração de um animal, né? Aí eu parei. Aí eu só ficava, eu não comia carne vermelha, nada, mas eu, por ser criança, eu não sabia o que era nuggets, o que era hambúrguer, o que era bacon. Então minha mãe trazia pra mim, eu comia. O bife, eu tinha anemia na época que eu era criança, né, porque eu não comia muito bem. Minha mãe fazia fígado pra mim, essas coisas eu já não comia mais.
E aí foi um processo. Aí depois, quando eu mudei pra Califórnia, que é um lugar super, né, pra frente, já tô em 2040 lá em termos de desenvolvimento de tecnologia pra comidas e tal, e, né, holístico. Eu trabalhei em estúdio de meditação também, então eu conheci muitas pessoas do yoga que já eram vegetarianos, veganos. Na mesma época também, eu tava sofrendo com muita acne, minha pele era cheia de inflamação mesmo. E quando eu cortei o leite da minha vida, minha pele fez assim, ó, secou. Voltou ao normal. Meu cabelo, tudo ficou melhor. Aí eu falei, gente, a minha energia, tudo, meu metabolismo ficou mais rápido. Então, foi um processo, assim. E aí, eu parei mesmo pelos animais. E aí, o resto é consequência, né? A saúde, né? Obviamente, eu faço acompanhamento com nutricionista. Todo mundo tem que fazer, independente do tipo de alimentação que tem. Pra ver vitaminas, porque na correria do dia a dia... A gente não acaba, né? Tem que suplementar. Acaba não comendo, né? Tudo direitinho, como tem que ser. Uhum. E aí eu comecei a assistir muitos documentários, assim, eu sou a louca do documentário, eu amo. E aí, isso é uma coisa que eu faço pro bloqueio criativo, assim, me inspira muito ver documentários de vários assuntos diferentes. Porque aí eu penso, o tempo que eu tô... Repertório, né? Criatividade é repertório. E eu sinto que eu não tô perdendo tempo. Eu não gosto de perder tempo. Então, se eu tô na frente da TV é pra eu aprender alguma coisa... Sabe? Ou pra me inspirar pra alguma coisa. Eu assisto muito Animal Planet também, porque meu sonho é fazer um safari na África do Sul, pra ver os animais. E é isso. E aí o veganismo foi se tornando natural, assim, na minha vida, né? Aí, obviamente que eu tô falando de alimentação, mas começa a envolver várias coisas, né? Vestimenta, cosmético. Toda uma escolha de vida, né? Sim, é todo o ecossistema que você vive ali, né? Exato. E... Por que eu tava falando do veganismo? Não, porque eu que te interrompi. Não, mentira, eu que te interrompi, que você começou a falar e eu queria te perguntar como que começou. Sim. Eu tinha te perguntado para onde você quer levar a sua carreira, e aí você começou a falar, falou do veganismo, eu te interrompi, agora você continua. Eu quero trazer essa mensagem de amor aos animais para as pessoas através da minha arte. Eu quero fazer o máximo de transformação que eu puder, cada vez mais, com meu nome, com meu trabalho, como, por exemplo, o Cobra faz, que foi incrível, né? Na pandemia, ajudou a doar oxigênio. Então, o máximo que eu puder fazer para ajudar através do meu talento é meu objetivo. Obviamente, quero fazer residências internacionais, quero fazer exposição. Eu posso começar a sonhar, né? De graça ainda. Que é o objetivo mesmo, né? Já participei do Art Basel em Miami, participar mais vezes, tá em mais exposições internacionais, ter uma exposição solo internacional, uma coisa que eu vou fazer futuramente, então é isso. Ai, que chique! Isso é muito você chique! Vai comigo. Claro que eu vou prestigiar, maravilhosa, maravilhosa. Mas é legal, porque... Essa questão, assim, né, a gente se conheceu há pouco tempo, eu conheci seu trabalho, fiquei bem apaixonada pelo seu trabalho, é muito legal, tudo que você fala, assim, é nítido nas suas obras, né, então, assim, seus quadros, traz muito isso mesmo, assim, você olha para os seus quadros, essa questão do animal, de muita cor, de leveza, dessa energia positiva, isso é incrível, e, assim, é legal a gente trazer esse ponto, porque as pessoas têm que entender isso. É a sua empresa, é a sua carreira, você é artista, mas teve toda essa construção de tudo, né, Flávia? De posicionamento de mercado, de vendas, de marketing, de divulgação. Sim. Então, trazer um pouquinho para as pessoas esses insights de como as coisas são construídas. Isso é muito bacana. E é muito legal porque aí, né, a gente começa a acompanhar as pessoas. Aí começa a te acompanhar no Instagram, não sei o quê. E o seu lifestyle, quando você mostra o seu trabalho, é tudo muito relacionado. Então, é isso mesmo, é esse ecossistema de verdade do que você faz, do que você acredita e como você vende mesmo a sua arte, como você vende o seu trabalho. Sim, até a própria identidade visual, né? Eu recebo muito essa pergunta assim, como que você achou o seu estilo? E foi natural também, foi tentando várias coisas até o dia que eu falei, é isso. É isso, né? E ele flutua também, eu permito, né? Porque tem pessoas que pensam assim, então eu criei uma marca, como se fosse uma estampa, e é só isso que eu vou fazer pro resto da vida. Não, porque aí você não tá sendo artista. O artista, ele... hoje eu tô afim de fazer não sei o quê. Faz, E né? você acha que vai muito do momento também?
Total, né? Total. Tem vezes que eu não quero desenhar, que eu só quero pintar abstrato. E eu me permito. Não necessariamente eu vou postar e falar, gente, essa aqui é a minha série. Mas é um momento, como eu te falei, eu sou um canudo. Eu me permito fazer outras coisas. Hoje eu tô a fim de fazer cerâmica. Faço, porque também ajuda no bloqueio criativo, também ajuda você criar um novo conceito. Você vai para outras vertentes, Exato, né? Que foi o que aconteceu com a obra Que Brilha no Escuro, que se tornou a minha assinatura de identidade visual para o meu trabalho. Foi, assim, acontecendo naturalmente. Um dia eu coloquei, eu falei, nossa! E aí eu comecei a pintar no escuro, comecei a investir mais em outras mídias, outras tintas. Gente, e é incrível, assim, ela tá falando dessa técnica que você criou, que você desenvolveu, né, Flávia, que é isso, igual a obra que eu comprei, quando coloca lá a luz, a impressão que eu tive, assim, no palco, é que o olho da pantera, ela se mexia. A ideia é essa. Então, assim, é muito legal porque você olha para a obra, parece que ela tem vida. Quando bate a luz, parece que ela tem mais vida ainda. É 2 em 1, né? É muito legal, e é legal, muito legal mesmo. A sua obra, todo mundo dá esse feedback, normalmente é um feedback que eu recebo, assim, quando eu pinto felinos, né, que eu amo. É assim, nossa, ela com a luz normal parece tão fofinha, aí quando apaga a luz ela parece tão... É isso mesmo, né? Tipo, 2 porque, em 1, tipo assim, tem aquele olhar, né, ela tá parada, olhando e tal, beleza, quando bate a luz traz uma força. Exato. Parece que ela vai pular de dentro do quadro. Exato. É muito bom isso, meio é muito 3D, legal, assim. né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Todas as suas obras hoje você faz com essa técnica? Todas. Então, tudo que você posta e tal, ela tem essa outra versão quando bate a luz. Sempre. E tá ficando cada vez mais, e eu tô amando. E agora eu tô começando a investir em outras possibilidades junto com arte digital, né? Tem aquele óculos do metaverso, tem aquela realidade 3D que sai pra fora. Isso tudo eu tô começando a investir para uma exposição que eu quero fazer depois solo, pra pessoa ter essa... Mas brilhar no escuro é assim, Flávia. É sua assinatura, né? Assinatura. Exato. E isso é legal, né? Porque, tipo assim, é o tipo de coisa que vai criando essas referências mesmo de mercado, vai criando essas referências. E no caso da sua arte, eu não acho nem que seja, tipo isso, assim, a referência da obra que brilha no escuro. É muito mais da vida. É, um a mais, né? Tipo assim, da vida, quando a pessoa olha, quando ela sente aquele efeito e tal. É como se você estivesse dando vida para sua arte mesmo. Exato. Muito pra pessoa bom, ter uma muito experiência bom diferente. mesmo. Que delícia bater esse papo com você. É muito gostoso, porque a gente sai um pouco, né, dessa coisa do empreendedorismo e tal tradicional, porque como eu falei, né, eu queria conhecer, eu te chamei aqui, eu queria conhecer também esse lado da Flávia empreendedora, de tudo que você fez, dessa construção da sua carreira. Deixa pra galera todos os seus contatos, pra todo mundo começar a te seguir, pode olhar ali e falar com eles. Vergonha de olhar pra câmera, gente. Posso pintar o quadro? Meu amor, olha só. Essa mulher é maravilhosa, né, gente? Vergonha não sei de quê, porque é maravilhosa. Ó, quem fala, obrigada. Meu Instagram é Flávia Braun. Braun é B-R-A-U-N, arte, A-R-T. Flávia Braun Arte. E é isso, flaviabraun.com é meu site. E para contatos é assessoria@flaviabraun.com. E no seu site, no seu Instagram, se a pessoa quiser entrar em contato, tem telefone tem e tal, tem tudo, né? Tem minha assessoria, tem tudo lá. Tudo, para encomendar um quadro maravilhoso. Com certeza. Muito Flávia, obrigada, amei mesmo. Obrigada por ter vindo, por ter compartilhado um pouquinho da sua história, de toda a sua experiência, né, com as pessoas que me ouvem, que me seguem. É linda a sua história. Você é uma pessoa linda, iluminada, com energia maravilhosa. Tem muito a ver mesmo com o que você faz, com sua arte. Tô super feliz de ter um quadro gigante de 1,60 m seu na minha sala. É só a primeira, vai ter vários animais de arquétipos ali. A gente vai um retrato seu. Olhão brilhando no escuro. Ai, mas aquela me pegou, viu? A pantera me pegou. Já tô desesperada pra ela chegar em casa. Quero minha pantera. Vai ficar linda. Obrigada, querida. Obrigada de coração. Amei. Meu primeiro podcast. Ai, maravilhosa. Tô muito chique. Primeiro podcast, que honra. Sim. Que honra. Vamos fazer muitas coisas juntas ainda. Amém. Primeiro de muitas. É isso. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Obrigada. Tenho certeza que vocês vão amar, né? Vocês amaram, vocês já ouviram, vão, né? A gente tá gravando, fica tudo fora de tempo aqui. E semana que vem tem o episódio 3. Beijo, obrigada a todos.